Desde tempos imemoriais, os oceanos têm sido uma vasta tela em branco, esperando para ser traçada pelas mãos audaciosas daqueles que se atreveram a sonhar. Em um mundo onde a Terra parecia ter limites definidos, emergiram civilizações que, desafiando o medo e a incerteza, se lançaram à imensidão do mar. Este é o eco dos primeiros navegantes, que com sua coragem e determinação estabeleceram os alicerces para as explorações que mudariam o curso da história. As antigas culturas do Egito, Fenícia e Grécia começaram a decifrar os mistérios do oceano, criando rotas comerciais que conectavam continentes e culturas. Os fenícios, em particular, destacam-se como mestres da arte da navegação. Com suas embarcações de madeira, navegaram pelas águas do Mediterrâneo, estabelecendo colônias que se estendiam desde as costas da África até a Península Ibérica. Mas, que segredos escondiam suas travessias? Era simplesmente a busca por riquezas, ou havia um desejo mais profundo de descobrir o desconhecido? Enquanto os fenícios exploravam, os gregos introduziam conceitos revolucionários sobre a navegação. Com a invenção do astrolábio e da cartografia, começaram a mapear as estrelas e as correntes. A figura de Odisseu, o herói da épica obra de Homero, torna-se um símbolo dessa busca insaciável por conhecimento e aventura. Mas, seria a Odisseia uma simples fábula, ou representava o anseio coletivo de uma humanidade que ainda não havia encontrado seu lugar no mundo? No distante Oriente, as civilizações chinesas também empreendiam suas próprias travessias. Com a dinastia Ming, o almirante Zheng He zarpou em direção ao Oceano Índico, levando consigo não apenas tesouros, mas também a cultura e a influência chinesa a terras distantes. Suas frotas, imponentes e majestosas, desafiariam o conceito de fronteira marítima. No entanto, o que levou um império tão poderoso a renunciar eventualmente à exploração e ao comércio marítimo? Foi o temor ao caos exterior ou uma fé cega na supremacia de seu próprio território? Enquanto isso, no continente americano, as culturas indígenas, como os maias e os astecas, também haviam começado a explorar suas costas. Embora não fossem navegantes no sentido tradicional, seus conhecimentos sobre rios e mares lhes permitiram estabelecer um intrincado sistema de comércio e comunicação. Mas, o que aconteceria se essas civilizações, tão ricas em história e sabedoria, tivessem tido a oportunidade de explorar além de suas fronteiras? Que mistérios teriam desvelado em suas próprias odisseias marítimas? O eco desses navegantes ressoa através dos séculos, e suas histórias, embora fragmentadas, deixaram uma marca indelével no tecido da humanidade. Cada onda que quebra na costa traz consigo o sussurro de quem um dia se aventurou rumo ao desconhecido, e cada estrela no firmamento recorda o anseio daqueles que olharam para cima em busca de direção. No entanto, à medida que o amanhecer do século XV se aproximava, um novo impulso pela exploração começava a tomar forma na Europa. Nas penumbras da história, um marinheiro genovês chamado Cristóvão Colombo começava a traçar seus próprios sonhos de descobrir uma rota para as Índias. Mas, que motivações o levaram a embarcar em uma jornada tão arriscada? Seria sua travessia um eco das antigas explorações, ou marcaria o início de uma nova era de descobertas e desafios? Assim, nos encontramos à beira de um horizonte desconhecido. As velas se enchem ao vento, e as caravelas de Colombo se preparam para zarpar, levando consigo a esperança de um mundo novo. A história dos primeiros navegantes nos legou um mistério profundo, um que se entrelaça com a vida e as aspirações de um homem que, em sua busca, mudaria o destino da humanidade para sempre. Estamos prontos para embarcar nesta travessia que nos levará a descobrir não apenas novos territórios, mas também a essência mesma do que significa ser humano.
O oceano aguarda, e com ele, o horizonte desconhecido. Essa busca por novos horizontes não se limitava às águas que cercavam a Europa. Ressoava no coração de um homem, um marinheiro genovês chamado Cristóvão Colombo. À medida que as antigas civilizações que haviam navegado pelos mares se desvaneciam na névoa do tempo, Colombo emergia como uma figura intrigante, impulsionado por um fervor quase místico por descobrir o desconhecido. Mas, quais verdadeiras motivações se ocultavam por trás de sua ambição? Cristóvão Colombo nasceu em 1451 em Gênova, um cruzamento de culturas onde as correntes do comércio e da aventura se entrelaçavam. Desde jovem, sua vida foi marcada pelo oceano. As lendas de terras distantes e riquezas inexploradas dançavam em sua mente como sereias chamando os navegantes. No entanto, seu desejo de encontrar uma rota para as Índias não era meramente comercial. Colombo ansiava por um legado, um eco na história que o lembrasse não como um simples marinheiro, mas como o descobridor de um novo mundo. Mas, o que levou Colombo a desafiar o vasto oceano e seus próprios contemporâneos? Em uma época em que a maioria dos navegantes acreditava que o mundo era um lugar limitado, Colombo se agarrou a mapas antigos e relatos de exploradores que falavam de terras além do conhecido. As palavras de Marco Polo ressoavam em seus pensamentos, alimentando seu fervor. No entanto, sua visão era mais ambiciosa. Ele não queria apenas encontrar uma nova rota, mas também abrir as portas para um mundo que prometia tesouros inimagináveis. À medida que os anos passavam, Colombo se tornava um defensor apaixonado de sua causa. Em sua mente, as Índias não eram apenas um destino, mas um símbolo de esperança e prosperidade. No entanto, a realidade era dura. As cortes europeias, mergulhadas em seus próprios conflitos e prioridades, desconsideravam suas propostas. Quantas vezes ele teve que ouvir palavras de ceticismo? Quantas portas se fecharam diante de seus sonhos? A cada rejeição, Colombo encontrava a força para seguir em frente, como um farol na tempestade. A busca por apoio se tornou sua obsessão. Colombo percorreu terras e cortes, de Portugal à Espanha, mas sempre enfrentando a sombra do desprezo e da incredulidade. Sua determinação, no entanto, não vacilou. Em seu coração ardia a certeza de que as águas do oceano escondiam segredos que estavam ao seu alcance. O que o impulsionava a persistir, a desafiar aqueles que o rodeavam? Talvez fosse o eco de um destino que ainda não estava escrito. Finalmente, em 1486, após anos de tentativas frustradas, Colombo encontrou um raio de esperança na corte de Castela. Isabel e Fernando, os reis católicos, se apresentaram diante dele como uma luz na penumbra. Mas, o que levou esses monarcas a arriscar seus recursos em uma empreitada tão incerta? A união de seus reinos e seu desejo de expansão territorial se entrelaçavam com a ambição de Colombo, formando um pacto que mudaria a história. Colombo se tornou o capitão de seu próprio destino, um homem decidido a cruzar o abismo que separava a Europa do mistério. Com o olhar fixo no horizonte, o marinheiro genovês sentiu que o vento soprava a seu favor. Mas, em sua mente, uma pergunta persistia: seria realmente capaz de superar os limites de seu tempo e espaço? Enquanto as velas se preparavam para serem içadas e os barcos se alinhavam no porto, a tensão era palpável. Que surpresas aguardavam no horizonte desconhecido? Colombo sabia que o oceano guardava segredos, mas também temores. As histórias de monstros marinhos e tempestades implacáveis assombravam a mente de sua tripulação. Poderiam eles, homens de sua época, enfrentar o que estava por vir? À medida que a data de partida se aproximava, a vida de Colombo se transformava em uma dança entre a esperança e a incerteza.
Poderia ele ser o escolhido para descobrir as terras prometidas? Ou seu nome ficaria esquecido no eco do tempo, um sonho afogado nas águas do Atlântico? Com a respiração contida pela expectativa, Colombo se preparava para zarpar. O 3 de agosto de 1492 marcaria o início de uma travessia que mudaria o rumo da história. Mas antes que as caravelas cortassem as ondas, uma pergunta pairava no ar: que desafios os aguardariam no vasto e misterioso oceano? Assim, com o horizonte como único testemunha, Colombo e sua tripulação se lançaram na imensidão, deixando para trás a segurança da costa e navegando em direção ao enigma do desconhecido, onde a história aguardava para ser escrita. Mas, que tempestades e esperanças os aguardavam na viagem que estavam prestes a empreender? A resposta se revelaria com o passar dos dias, enquanto o destino se tecia em cada onda, em cada sussurro do vento. À medida que a aventura de Colombo começava a tomar forma, a próxima etapa de sua travessia se delineava no horizonte. A história de sua partida, o momento em que deixou para trás o mundo conhecido, estava prestes a ser contada. Seria este o início de um novo capítulo na história da humanidade? Essa busca por um novo caminho para as Índias não dependia apenas da astúcia e determinação de Cristóvão Colombo, mas também da vontade de poderosos monarcas que, em meio à sua própria incerteza política e econômica, vislumbravam na aventura um possível renascimento. No ano de 1492, a Península Ibérica era um mosaico de reinos em uma encruzilhada. Castela e Aragão, sob o reinado dos reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, estavam em um momento crucial de sua história. A reconquista havia culminado, unificando o território, mas a sombra da instabilidade ainda era palpável. Seria o descobrimento de novas terras a chave para cimentar seu legado? Colombo, um homem impulsionado pela ambição e pelo desejo de glória, havia cruzado oceanos de incerteza para chegar à corte dos reis católicos. Nos corredores do Palácio Real de Santa Fé, um eco de esperança ressoava entre as paredes adornadas com a história de uma Espanha renascente. Mas, poderiam realmente Isabel e Fernando confiar nas promessas de um navegador genovês, que assegurava que o mundo não se limitava ao que era conhecido? A negociação foi um jogo de sombras e luzes, onde o futuro de um continente pendia de um fio. Isabel, com seu olhar decidido, e Fernando, astuto e cauteloso, ponderavam as implicações de uma viagem que poderia mudar o rumo da história. Colombo apresentou seus argumentos: riquezas inexploradas, a possibilidade de expandir o cristianismo e a glória que poderia trazer a coroa. Mas por trás de cada promessa, ocultavam-se dúvidas. Seria a fé de Colombo suficiente para arriscar recursos tão valiosos em uma empreitada tão incerta? Os meses de deliberação se tornaram um vai e vem. Enquanto Colombo aguardava nas sombras, a corte se debatia entre o temor ao fracasso e a cobiça pelo desconhecido. As discussões tornaram-se intensas, e rumores sobre a ambição de Colombo começaram a circular, como ondas de um mar agitado. Mas, o que Colombo estava disposto a sacrificar em sua busca por aprovação? Finalmente, em 17 de abril de 1492, em um ato que ressoaria através dos séculos, os reis católicos concederam seu patrocínio à expedição de Colombo. A assinatura do acordo foi um sussurro ao vento, uma decisão que selaria não apenas o destino do navegador, mas o de toda uma civilização. As caravelas, a Ninha, a Pinta e a Santa Maria, tornaram-se símbolos da ambição humana, e o oceano, um vasto cenário de possibilidades. Mas, quanto realmente sabiam Isabel e Fernando da viagem que estavam prestes a apoiar? O legado de sua decisão se entrelaçava com a história de um império que se expandiria além de suas fronteiras.
À medida que a data de partida se aproximava, a tensão aumentava. Os preparativos eram frenéticos, e o porto de Palos começava a se encher de um alvoroço que prenunciava a chegada do desconhecido. Em cada canto, respirava-se uma mistura de emoção e temor. Que segredos aguardavam no horizonte, e que desafios colocariam à prova a fé de Colombo e a confiança dos reis. Enquanto a corte celebrava o acordo, as sombras da dúvida continuavam a espreitar. As vozes dos opositores ressoavam, alertando sobre a imprudência de aventurar-se em mares inexplorados. Mas o ardor da ambição e o desejo de aventura pareciam eclipsar qualquer advertência. Era um momento de decisões irrevogáveis, onde o eco de uma promessa de glória se tornava mais forte que o murmúrio da razão. Em 3 de agosto de 1492, as caravelas finalmente zarpariam do porto, levando consigo não apenas homens valentes, mas também o peso das expectativas de um reino. A expedição de Colombo se tornaria um marco na história, uma viagem rumo ao desconhecido que mudaria para sempre a face do mundo. Mas antes que o vento soprasse a favor de suas velas, os desafios que a tripulação enfrentaria em sua travessia seriam mais complexos do que jamais imaginaram. Assim, a história se desdobra como um mapa de mistérios, e a próxima etapa desta jornada nos levará ao coração das tempestades e esperanças que aguardam no vasto Oceano Atlântico. Os homens sobreviveriam à fúria da natureza, ou se desvaneceriam como sombras na névoa? Essa crise não tardaria a se dissipar quando, ao amanhecer de 3 de agosto de 1492, as caravelas de Cristóvão Colombo se alinharam no porto de Palos. A brisa do mar acariciava a pele dos marinheiros, enquanto a luz do sol começava a refletir nos cascos das embarcações. 3 naves, a Santa Maria, a Pinta e a Ninha, cada uma um símbolo de esperança e ambição, estavam prestes a navegar pelo desconhecido. Que mistérios e desafios aguardavam no vasto oceano? Colombo, um homem de fé inabalável e sonhos transbordantes, encontrava-se no auge de sua vida. Durante anos, havia perseguido sua visão de alcançar as Índias navegando para o oeste. Mas naquela manhã, enquanto as ondas começavam a lamber a costa, o eco da história parecia sussurrar seu nome. Seria ele um herói destinado a mudar o curso da humanidade ou um simples marinheiro preso em um enigma de sua própria criação? Com o vento soprando a favor, as caravelas se afastaram do porto, deixando para trás a familiaridade da terra e adentrando no mistério do Atlântico. A bordo da Santa Maria, Colombo observava sua tripulação. Homens de diversas origens, alguns com o olhar cheio de inquietação e outros com a determinação de forjar sua própria lenda. Eles realmente compreendiam a magnitude da viagem que estavam empreendendo? A incerteza pairava no ar, um lembrete constante de que o desconhecido poderia ser tanto um salva-vidas quanto uma armadilha mortal. A tripulação, composta por marinheiros experientes e jovens audaciosos, estava impregnada por um senso de aventura. Mas também havia um claro temor. O que fariam se as tempestades se desencadeassem? E se a fome ou a doença começassem a minar suas forças? As sombras do passado, aqueles relatos de expedições fracassadas, pareciam espreitá-los. No entanto, o fervor por encontrar novas terras e tesouros ocultos eclipsava suas dúvidas. O olhar de Colombo, cheio de convicção, lhes oferecia uma promessa, a possibilidade de um mundo novo. Os primeiros dias no mar transcorreram sem incidentes, desdibujando as fronteiras entre esperança e temor. As ondas, em seu vai e vem, pareciam sussurrar segredos aos marinheiros, enquanto as estrelas guiavam suas noites. Mas o oceano, vasto e implacável, esconde seus próprios enigmas. A cada dia que passava, a distância da costa se tornava um eco distante,
e a solidão do mar começava a fazer mela nos corações dos homens. Seriam capazes de suportar a pressão do desconhecido? À medida que avançavam, a comunicação com a Terra se desvanecia, e os dias se transformavam em semanas. Colombo, decidido a manter o espírito de sua tripulação elevado, compartilhava relatos de heróis e conquistas passadas, alimentando sua fantasia. No entanto, o medo do incerto era uma sombra que se estendia, sussurrando dúvidas na noite. Seria suficiente a fé para superar a crescente desesperação? No horizonte, o céu se tornava cinza, e o vento começava a mudar, pressagiando tempestades. A fúria do oceano se desatou com uma violência que desafiava a vontade humana. As caravelas, agora à mercê das ondas, lutavam para se manter à tona. Os gritos dos marinheiros se entrelaçavam com o rugido do mar, uma cacofonia de medo e valentia. Que destino os aguardava nessas águas traiçoeiras? A viagem, que a princípio se apresentara como uma promessa de glória, começava a mostrar seu verdadeiro rosto. Cada tempestade era uma prova, cada dia um desafio. Mas Colombo, com sua determinação inabalável, se recusava a desistir. Sabia que o futuro de sua viagem dependia de manter a moral de sua tripulação intacta. Poderia a esperança ser a âncora que os mantivesse unidos diante da adversidade? As noites se tornaram mais longas e as estrelas mais brilhantes, servindo como lembrete de que, apesar da escuridão que os cercava, o caminho para o desconhecido ainda estava por ser descoberto. Assim, em meio à tempestade, a convicção de Colombo se tornou um farol. Seria sua fé suficiente para guiá-los a um destino inimaginável? Finalmente, após semanas de incerteza, os céus começaram a se clarear, e o mar a se acalmar. A tripulação, exausta mas resiliente, olhava para o horizonte com renovada esperança. Algo estava prestes a mudar, um eco de promessas ainda não cumpridas. Seria possível que a terra prometida estivesse mais perto do que imaginavam? Enquanto as caravelas continuavam sua travessia, um novo mistério se avizinhava no horizonte. A incerteza do que encontrariam ao final de sua viagem começava a se dissipar. Cada onda que quebrava contra o casco das embarcações era um lembrete de que a aventura mal havia começado. E assim, com o vento soprando a favor e os corações pulsando de antecipação, Colombo e sua tripulação se preparavam para enfrentar o que viria: tempestades e esperanças, desafios e descobertas. A travessia rumo ao desconhecido estava em andamento, e o eco da história começava a ressoar com força, conduzindo-os ao próximo capítulo de sua incrível odisseia, Terra à Vista. Essa crise não tardaria a se manifestar na travessia de Colombo e sua tripulação, um grupo de homens valentes e ansiosos que se aventuravam em direção ao horizonte, em busca de um futuro desconhecido, mas promissor. Na imensidão do Oceano Atlântico, seu destino pendia de um fio, um enigma que desafiava a razão e a fé. Enquanto as caravelas, a Santa Maria, a Pinta e a Ninha, cortavam as águas em um silêncio inquietante, a incerteza se apoderava dos corações da tripulação. Os dias se tornavam semanas, e o tempo, uma sombra alongada, parecia zombar deles. A imensidão do oceano se estendia como uma tela vazia, e cada onda que quebrava contra o casco das embarcações era um lembrete do sacrifício que haviam feito para embarcar nessa odisseia. A promessa de riquezas e glória se desvanecia, devorada pelo medo e pela desesperança. Que segredos ocultava o vasto mar? Seriam as terras prometidas apenas um espejismo, uma ilusão criada pela ambição de um homem? Os dias de navegação se tornaram um ciclo de rotina monótona, marcado pela escassez de víveres e pelo desgaste físico e emocional. As provisões,
que a princípio pareciam abundantes, começavam a escassear, e o ar se impregnava do cheiro de sal e suor. A tripulação, composta por homens de diferentes origens, lutava contra a desesperança que começava a infiltrar-se em suas almas. O eco das dúvidas ressoava em cada canto das embarcações: voltaremos a ver nossas terras? O céu, que às vezes se apresentava limpo e tranquilo, podia mudar em um piscar de olhos. As tempestades, aquelas manifestações selvagens da natureza, eram um lembrete constante do poder indomável do oceano. Um dia, o sol se escondeu atrás de nuvens ominosas, e o vento começou a uivar como um lamento. As caravelas, frágeis como folhas em um vendaval, lutavam para se manter à tona enquanto as ondas se erguiam como monstros marinhos, devorando a esperança dos homens que ansiavam pela terra firme. Em meio a essa tempestade, a figura de Colombo se erguia como um farol na escuridão. Sua voz, firme e decidida, ressoava sobre o estrondo do mar, infundindo coragem nos corações de sua tripulação. "Não vos desanimeis", exclamava com fervor. "A glória nos espera além dessas águas turbulentas." Mas, seriam suas palavras suficientes para acalmar a tempestade que também se desencadeava dentro de cada homem? As noites eram longas e sombrias, e o céu estrelado, longe de ser um consolo, tornava-se um lembrete do imenso vazio que os cercava. As discussões começaram a surgir entre a tripulação, alimentadas pelo medo e pela incerteza. Alguns começaram a questionar a sanidade de seu capitão, enquanto outros se agarravam à fé. Seria esta travessia uma jornada em direção à glória ou uma condenação à perdição? As dúvidas flutuavam no ar como névoa pela manhã, e a unidade do grupo começava a se desvanecer. No entanto, em meio à adversidade, surgiam lampejos de esperança. A camaradagem entre alguns homens se fortalecia, compartilhavam histórias de suas casas, de suas famílias, dos sonhos que os haviam levado a abandonar a segurança da terra firme. Aqueles diálogos noturnos, iluminados pela tênue luz das tochas, tornavam-se refúgios temporários, pequenos oásis em meio à tempestade. "Não é este o preço da aventura?" perguntavam-se, com uma mistura de temor e assombro diante do desconhecido. O mar, embora ameaçador, também oferecia momentos de beleza indescritível. As auroras boreais, os peixes que dançavam na superfície, e o canto das aves marinhas entrelaçavam-se em um espetáculo que desafiava a desesperança. E assim, enquanto as tempestades físicas e emocionais açoitam suas almas, uma pergunta permanecia no ar: o que se encontraria ao final dessa travessia? A busca de Colombo não era apenas uma viagem em direção a novas terras, era uma exploração dos limites da resistência humana e da busca de significado em meio à incerteza. A tripulação, presa entre a tempestade e a esperança, se preparava para o desafio que os aguardava, sem saber que o destino estava prestes a revelar seu mais profundo mistério. E assim, enquanto o horizonte se escurecia, os ecos da aventura continuavam a ressoar. A terra, um destino tão almejado, se vislumbrava na mente dos homens. Mas, seria este o momento da revelação? Na distância, um grito de alento ressoava: "Terra à vista!" O eco da promessa de um novo mundo começava a se tornar realidade, enquanto a travessia dava lugar a um encontro que mudaria a história para sempre. Essa crise não tardaria a se dissipar, dando lugar a um momento que mudaria o curso da história. Na manhã de 12 de outubro de 1492, enquanto as ondas do Atlântico sussurravam segredos de outrora, um grito angustiante rompeu o silêncio do amanhecer. Rodrigo de Triana, um marinheiro da Carabela Pinta, inclinou-se na borda da embarcação e vislumbrou o que durante semanas havia sido apenas um eco em seus sonhos: terra à vista.
A névoa matutina se dissipava lentamente, revelando um contorno borrado que emergia do horizonte. Seria este o prometido destino de riquezas e especiarias que havia despertado os anseios de Colombo e sua tripulação? A emoção transbordava em seu peito, uma mistura de incredulidade e esperança. Em um instante, o oceano, que havia sido um vasto abismo de incerteza, se transformou em uma ponte para o desconhecido, um limiar para um novo mundo. Colombo, que estivera em seu camarote imerso em pensamentos de fracasso e desespero, foi despertado pelo alvoroço da tripulação. Seu coração pulsava forte, um eco de emoções entrelaçadas, temor e esperança, dúvida e fé. Ao sair para o convés, seu olhar se encontrou com a visão de uma terra que prometia tanto. Mas, o que realmente significava essa descoberta? Seria um novo começo ou simplesmente o prelúdio de um conflito que mudaria para sempre a vida de inúmeras pessoas? À medida que a carabela se aproximava da costa, as ondas quebravam com um sussurro quase sagrado, como se o próprio oceano estivesse celebrando a descoberta. As ilhas do Caribe, com sua vegetação exuberante e suas praias de areia branca, se apresentavam diante deles como um paraíso inexplorado. Mas, à sombra desse novo paraíso, pairava um enigma mais profundo: a existência de culturas e civilizações que já habitavam aquelas terras, um legado que em breve seria ameaçado pela chegada dos europeus. Os primeiros passos sobre a areia estavam imbuídos de significado. Colombo e sua tripulação adentraram um mundo que lhes era estranho, marcado pelo silêncio expectante da natureza e pelo sussurro do vento que parecia carregar consigo as vozes daqueles que estiveram ali muito antes. Que histórias contariam as árvores e as ondas, que segredos se escondiam atrás da névoa que ainda envolvia a ilha? A fascinação pelo desconhecido e a busca por riqueza se entrelaça na mente de Colombo, que, em seu coração, sentia que havia cumprido sua missão. Mas, teria ele considerado as repercussões de sua descoberta? A história da América não estava escrita nos mapas que ele havia sonhado, mas nos corações e nas terras dos povos indígenas que, alheios à chegada desses estranhos, continuariam com suas vidas e tradições. Enquanto a tripulação celebrava esse encontro fortuito, um ar de mistério envolvia a cena. As danças e os cânticos ressoavam no ar, mas o eco de uma nova era já começava a se desenhar no horizonte. A chegada dos europeus não traria apenas a busca por ouro e glória, mas também um choque de culturas que deixaria cicatrizes profundas no tecido das civilizações nativas. Que sombras pairariam sobre esse encontro de mundos? Os dias seguintes seriam marcados pela curiosidade e o assombro. Colombo, ao observar a beleza e a diversidade da flora e fauna, não podia evitar perguntar-se se essa descoberta era mais do que um simples achado geográfico, era o início de um legado que mudaria o curso da humanidade. No entanto, em sua busca por riquezas, havia algo que se esgueirava entre as sombras: o impacto que sua chegada teria sobre aqueles que já habitavam aquelas terras. Assim, o eco do primeiro olhar sobre a nova terra ressoava no coração de Colombo e sua tripulação, um prelúdio dos encontros que estavam por vir. A cada passo na areia, a história começava a ser escrita, mas quem seria realmente o protagonista desse relato? No próximo capítulo, o mistério se aprofunda. Exploraremos os primeiros contatos entre os europeus e os indígenas das ilhas do Caribe, um choque de culturas que revelará a complexidade da interação humana neste novo mundo. Estarão prontos para o encontro de mundos que transformaria a história para sempre? A emoção da descoberta que envolvia Colombo e sua tripulação ao avistar terra era apenas um eco do que estava por acontecer nas costas do Caribe. Naquela manhã de outubro de 1492, enquanto as ondas sussurravam segredos antigos, dois mundos colidiam. Pela primeira vez,
os europeus pisavam não apenas em um novo continente, mas também em um território povoado por culturas vibrantes e complexas. As ilhas do Caribe, com suas paisagens exuberantes e seus habitantes, guardariam um mistério que mudaria o curso da história. Os Arawak e os Taínos, povos indígenas que habitavam essas terras, viviam em harmonia com seu entorno, cultivando e pescando, organizando suas vidas em comunidades que reverenciavam a natureza. Sua cosmovisão, rica em mitos e tradições, contrastava drasticamente com a ambição e a curiosidade dos recém-chegados. Que pensamentos cruzaram a mente daqueles indígenas ao verem chegar as 3 caravelas? Viram nelas um sinal dos deuses ou um presságio de calamidade? O primeiro contato, no entanto, não foi um encontro de guerra. As desconfianças iniciais logo deram lugar a uma curiosidade mútua. Colombo e sua tripulação encontraram nos taínos uma hospitalidade inesperada, uma calorosidade que desarmava, enquanto as palavras se cruzavam como flechas em uma dança de gestos e sorrisos. Os europeus, maravilhados, descreveram os indígenas como pessoas de grande beleza e bondade. Mas, seria essa percepção um reflexo da idealização ou uma realidade mais profunda? Com o passar dos dias, as dinâmicas desse encontro começaram a oscilar. Os indígenas ofereceram alimentos, ouro e seu conhecimento sobre a terra, enquanto os europeus, por sua vez, mostraram objetos desconhecidos como espelhos e armas. No entanto, a fascinação se transformou em assombro e, eventualmente, em avareza. Colombo, em seus diários, deixou constância de seu desejo de explorar mais, de encontrar riquezas para levar de volta à Espanha. Sua visão de um novo mundo era uma fusão de descoberta e conquista, uma dualidade que marcaria as relações entre esses 2 mundos nos anos vindouros. As ilhas do Caribe tornaram-se um campo de provas para a ambição europeia. A cada encontro, as relações se complicavam. A linguagem, a cultura e os costumes eram barreiras que se desdibujavam e reforçavam ao mesmo tempo. O que teria acontecido se esse encontro tivesse sido unicamente uma troca? Que legados teriam perdurado se os valores de respeito e entendimento tivessem prevalecido sobre a cobiça? Com o tempo, o ambiente de camaradagem se transformou em um choque de culturas. À medida que Colombo e sua tripulação se aprofundavam na ilha, a presença da cruz e da espada começava a eclipsar a curiosidade e o respeito iniciais. Os primeiros sinais de conflito surgiram. A busca por ouro e a imposição da fé cristã começaram a marcar a pauta de um novo tipo de relação, uma que se cimentava na dominação mais do que na cooperação. Poderia haver um caminho alternativo para a história, onde a coexistência fosse possível? As ilhas do Caribe, que haviam sido o lar de povos indígenas por séculos, tornavam-se um cenário de exploração. A chegada dos europeus não trouxe apenas novas tecnologias e produtos, mas também doenças devastadoras que dizimariam as populações nativas. A inocência de um primeiro encontro se transformava em um sombrio presságio do que estava por vir. Como poderiam as culturas que uma vez coexistiram encontrar um equilíbrio em meio à tempestade que se aproximava? Enquanto a sombra da conquista se erguia sobre as ilhas, Colombo retornaria à Espanha, levando consigo histórias de maravilhas e tesouros, mas também o germe de uma tragédia iminente. O eco dos encontros no Caribe ressoaria ao longo dos séculos, marcando o início de uma era de mudanças profundas e frequentemente devastadoras. Em sua mente, a viagem havia sido um triunfo, mas a realidade que deixava para trás seria um legado de sofrimento. Assim, o encontro de mundos, que havia começado como uma promessa de descoberta, se tornava um ciclo de exploração e resistência. A história da América começava a ser escrita com tinta de sangue e ambição, enquanto as culturas lutavam para sobreviver em uma nova ordem mundial.
E, em meio a esse caos, a pergunta persiste: como se formaria o futuro deste novo mundo? Enquanto os ecos desse encontro continuam a ressoar, nos preparamos para o retorno triunfal de Colombo à Espanha, onde sua história seria recebida com assombro e esperança, mas também com a sombra do que estava por vir. Poderiam as gloriosas narrativas ocultar a realidade do que realmente havia acontecido? A resposta nos leva ao próximo capítulo, onde exploraremos as repercussões de sua descoberta e o impacto que teria na Europa e no Novo Mundo igualmente. Essa sensação de triunfo mal começava a tomar forma no coração de Cristóvão Colombo, enquanto as velas de suas caravelas se erguiam majestosas contra o céu. Após semanas navegando por mares desconhecidos e enfrentando tempestades que pareciam querer engolir seus sonhos, o retorno à Espanha se apresentava como um eco de glória. Em sua mente ressoavam as palavras de seus homens, que avistaram terra pela primeira vez, e aquele instante mágico se tornaria o prelúdio de uma história que mudaria o rumo da humanidade. Ao se aproximar das costas de Palos de la Frontera, a brisa do mar trouxe consigo o murmúrio de um povo expectante. A notícia de seu retorno, carregada de promessas e maravilhas, se espalhara como um fogo voraz pelos reinos de Castela e Aragão. As ruas estavam adornadas, as pessoas se aglomeravam na beira da praia, e os corações pulsavam em uníssono, como se o próprio ar estivesse impregnado de um mistério renovado. Que segredos trazia consigo aquele homem que desafiou o horizonte? Ao atracar, um grito de júbilo explodiu entre a multidão. Herói da nação, Colombo emergiu de sua embarcação como um espectro das lendas antigas. Com sua pele tostada pelo sol e o olhar aceso pela paixão de sua aventura, cada passo que dava sobre a terra natal parecia ressoar com o peso de um destino. Em seu peito, o eco de uma promessa cumprida, as terras do que logo seria conhecido como as Índias Ocidentais, um novo mundo que aguardava ser explorado. Os reis católicos, Isabel e Fernando, não tardaram a recebê-lo na corte, onde os nobres se congregavam, ansiosos por ouvir as histórias que trazia. Colombo, com a eloquência de um trovador e a certeza de um conquistador, relatou sua travessia. Falou de ilhas onde o ouro brilhava como o sol e de povos indígenas que pareciam dançar ao ritmo de um tambor ancestral. Mas foi realmente assim, ou seu relato estava impregnado da idealização do explorador em busca de reconhecimento? Entre os murmúrios de admiração e ceticismo, ergueram-se vozes que questionavam a veracidade de suas afirmações. Alguns nobres, ciumentos de sua repentina glória, levantavam as sobrancelhas ao ouvir sobre um mundo cuja existência havia permanecido na penumbra. No entanto, a fascinação era inegável. As maravilhas que Colombo descrevia despertavam a curiosidade de todos, e uma sombra de avareza se estendia entre aqueles que viam em seu relato não apenas terras, mas riquezas inesgotáveis. Enquanto a corte se imergia na euforia, a figura de Colombo tornava-se cada vez mais complexa. Era um herói, sim, mas também um enigma. Que preço teria que pagar pela fama que havia colhido? Ele trouxera consigo um novo mundo, mas também um caminho repleto de incertezas e desafios. A história começava a se tecer com fios de glória e tragédia, um tapete que refletia os claros e escuros da ambição humana. Ao retornar para sua casa, Colombo se deparou não apenas com o calor dos abraços e as ovacionações, mas com o peso da responsabilidade. Os reis, seduzidos pela ideia de conquistar e expandir seu império, começaram a traçar planos que o levariam de volta às águas turbulentas. A sombra da descoberta erguia-se como um titã, e seu retorno triunfal tornava-se um prelúdio a uma série de novas expedições, que prometiam desvelar ainda mais segredos e mistérios ocultos nas profundezas do oceano. Em seu interior, Colombo sabia que sua jornada mal começara.
A paz desse retorno era apenas uma pausa, um respiro antes de mergulhar novamente na voragem da aventura. Que novas terras aguardavam para serem encontradas? Que culturas cruzariam seu caminho, e que sombras de conflito surgiriam desse encontro? Os ecos de sua travessia ressoariam não apenas em sua vida, mas na história da humanidade, levando-a a um destino incerto. Assim, o herói de um dia se preparava para se tornar o centro de um novo capítulo, onde a busca por conhecimento e riqueza se entrelaçava com o destino de inúmeras almas. No horizonte, novas expedições se preparavam para zarpar, prontas para enfrentar o desconhecido. Com o eco de sua primeira aventura ainda vibrando em suas veias, Colombo adentraria em um mundo que prometia ser tão grandioso quanto aterrador, marcando o início de uma série de explorações que mudariam para sempre a face do continente recém-descoberto. Essa glória não tardaria a se transformar em um novo impulso, um eco da ambição que ressoava nos corações daqueles que olhavam para o horizonte. Cristóvão Colombo, agora envolto na auréola da fama, não pôde resistir à tentação de retornar ao mar. Em 1493, partiu novamente em direção ao Novo Mundo, desta vez com uma frota mais robusta e uma missão mais definida. Mas, que mistérios aguardavam atrás das ondas de um oceano que já não era desconhecido, mas um vasto mar de oportunidades e desafios? As novas expedições de Colombo não eram apenas uma continuação de sua própria busca, mas um reflexo da voracidade europeia por desvendar os segredos deste continente recém-descoberto. Em sua segunda viagem, Colombo levou consigo homens de ciência, agricultores e colonos, todos ansiosos por estabelecer um lar na Terra Prometida. No entanto, esta viagem não esteve isenta de complicações. As tensões com os povos indígenas emergiram como sombras que pairavam sobre o novo assentamento, lembrando aos europeus que sua presença não era, nem poderia ser, bem recebida por aqueles que já habitavam essas terras. Enquanto Colombo se aprofundava no Caribe, outros exploradores começaram a sentir o chamado do desconhecido. Entre eles, o audacioso Juan Ponce de León, que, atraído por rumores de uma fonte da juventude, aventurou-se a explorar a península da Flórida. Mas, acaso o verdadeiro elixir da vida não era o ouro e a glória que prometiam essas terras, mas a possibilidade de escrever seu próprio futuro em um mundo onde as fronteiras ainda estavam por se definir? À medida que os anos passavam, as expedições se multiplicavam. Vasco Núñez de Balboa, em sua busca incessante, tornou-se o primeiro europeu a vislumbrar o imenso Oceano Pacífico a partir das terras do Panamá. Um ato de coragem que não apenas desafiou a geografia conhecida, mas também levantou perguntas inquietantes: o que havia além daquele imenso mar? Que segredos aguardavam nas terras que se estendiam até o horizonte? As explorações não eram apenas uma tentativa de descobrir novas terras, eram uma confrontação com o próprio desejo humano de conhecer e possuir. Hernán Cortés, impulsionado por histórias de riquezas inimagináveis, lançou-se à conquista do Império Azteca, enquanto Francisco Pizarro aventurava-se em direção aos confins do Império Inca. Ambos, em sua busca por glória, desencadearam forças que mudariam o destino de milhões, deixando um rastro de destruição e assombro. Mas, que legado deixariam para trás, além dos tesouros materiais? Os ecos dessas expedições ressoavam nas cortes da Europa, onde a notícia de novas terras e riquezas despertou um fervor sem precedentes. Espanha, Portugal, Inglaterra e França começaram a enviar seus próprios exploradores, cada um ansioso por reivindicar sua parte do mundo. O oceano se tornou um tabuleiro de xadrez, onde as peças eram embarcações carregadas de homens e sonhos, e cada nova descoberta alterava o equilíbrio de poder em um continente que ainda não compreendia seu próprio destino.
No entanto, em meio a essa voragem de aventuras e conquistas, erguia-se uma pergunta inquietante: seria possível que o encontro desses dois mundos, tão distintos e tão próximos, não apenas trouxesse riqueza, mas também um profundo sofrimento e transformação? A história nos mostra que cada ação tem suas consequências, e o desejo humano de expansão muitas vezes se entrelaça com a tragédia. Com cada nova expedição, o mapa do Novo Mundo se expandirá, revelando não apenas terras virgens, mas também culturas e civilizações que haviam florescido durante milênios. Este foi um tempo de descobertas, mas também de perdas, onde as histórias dos povos indígenas começavam a ser ocultadas sob o peso da narrativa europeia. As novas expedições, impulsionadas pela curiosidade e pelo desejo de conquista, não apenas ampliaram o conhecimento geográfico, mas também semearam a semente de futuros conflitos e tensões. As fronteiras que eram traçadas nos mapas eram, em muitos sentidos, linhas desenhadas sobre uma tela de sangue e resistência. Assim, o legado desses exploradores se tornou um enigma, um testemunho da dualidade da ambição humana, a busca pelo desconhecido e o custo inevitável que isso acarreta. Neste cruzamento entre exploração e conquista, a história se prepara para revelar um novo capítulo que marcaria o destino da América e de seus povos. A chegada de conquistadores que não apenas buscavam riquezas, mas também o controle de um mundo em transformação, se aproximava a passos largos. Como responderiam as culturas indígenas ao embate de uma nova era, e que consequências traria consigo a sede de poder e dominação? A resposta a essas perguntas nos guiará para a próxima etapa desta fascinante história. Essa era apenas a antecâmara de um cenário muito mais sombrio e complexo. A chegada dos conquistadores, ávidos por riquezas e poder, marcou o início de uma era de sombras e devastação que mudaria para sempre o rosto do Novo Mundo. Armados com a tecnologia da guerra e o fervor da fé, esses homens não apenas cruzaram oceanos, mas também atravessaram as barreiras de uma civilização que, até então, florescera em harmonia com seu entorno. Os ecos da chegada de Hernán Cortés em 1519 ainda ressoam nas terras do México. Com seu olhar fixo nos mitos de ouro e glória, Cortés adentrou um território desconhecido, onde as civilizações indígenas eram vastas e complexas. Mas foi realmente o ouro que impulsionou esses homens a deixar para trás seu lar? Ou havia um desejo mais profundo de poder e dominação? A história nos oferece um enigma. Em seu caminho rumo a Tenochtitlán, a capital dos astecas, Cortés não encontrou apenas riquezas, mas também um povo que havia desenvolvido suas próprias crenças, costumes e uma rica cultura que se oporia à avareza e à violência dos conquistadores. O encontro entre Cortés e o imperador Moctezuma II é uma dessas sombras que obscurecem o relato da história. A curiosidade e o temor coexistiram em um tenso diálogo entre dois mundos. Enquanto Cortés tentava consolidar seu poder, as consequências de sua chegada se manifestaram rapidamente. Os povos indígenas, que haviam recebido os espanhóis com uma mistura de assombro e hospitalidade, logo se veriam presos em um turbilhão de violência. Que segredos aguardavam nos corações daqueles que haviam sido apresentados como deuses? A resposta é trágica e devastadora. As epidemias de doenças trazidas pelos europeus, como a varíola, devastaram as populações indígenas, que careciam de imunidade a esses novos males. Estima-se que, em apenas alguns anos, milhões de indígenas perderam a vida. A sombra da conquista se alongava, e a cada dia que passava, o eco de sua risada se apagava, deixando um rastro de morte e desolação. As cidades que um dia foram centros de cultura e comércio se tornaram ruínas, e os povos que prosperaram durante séculos se dissolveram no silêncio.
Até que ponto se pode justificar o desejo insaciável de poder diante da aniquilação de civilizações inteiras? Não apenas Cortés foi protagonista nesse drama. Francisco Pizarro, do outro lado do continente, realizou sua própria invasão no Império Inca. Sua ambição o levou a conquistar um vasto território no Peru, onde a opulência dos Incas não tardaria a se tornar sua perdição. Com astúcia, Pizarro capturou o imperador Atahualpa, desencadeando um torrente de violência e traição que resultou na morte de milhares. A história da conquista não é apenas uma série de batalhas, mas um relato de enganos e alianças rompidas, onde cada movimento estava destinado a alterar o equilíbrio de poder no continente. A chegada dos conquistadores não apenas alterou a estrutura política e econômica das civilizações indígenas, também lançou as bases de um processo de colonização que transformaria a própria essência da identidade da América. À medida que as riquezas fluíam para a Europa, uma nova era de exploração começava a se gestar, marcada pela dominação, a evangelização e a busca por uma nova ordem mundial. No entanto, em meio a essa escuridão, surgem luzes de resistência. As histórias daqueles que se levantaram contra seus opressores, lutando pela sobrevivência de suas culturas e tradições, começam a emergir. Como poderiam ter enfrentado um poder tão avassalador? Que legado deixaram aqueles que não se renderam à conquista? O eco dessas perguntas ressoa no presente, enquanto as nações da América buscam reconciliar sua história e seu legado. A conquista e suas consequências se tornam um espelho que reflete não apenas o passado, mas também o futuro que estamos construindo. Ao olhar para frente, nos encontramos à beira de uma nova fronteira, a linha de Tordesilhas, um pacto que dividiria o novo mundo entre potências europeias e que redefiniria as relações globais. Que segredos de poder e ambição se escondem neste tratado, e como ele alterará ainda mais o rumo da história? Essa crise não tardaria a encontrar sua resolução em um ato que mudaria o rumo da história: a assinatura do Tratado de Tordesilhas em 1494. Este acordo, um enigma em si mesmo, se ergueria como a linha divisória que separaria o mundo recém-descoberto entre duas potências emergentes, Espanha e Portugal. Mas, o que levou duas nações a traçar uma linha imaginária em um oceano vasto e desconhecido? As ânsias de expansão e riqueza haviam desencadeado uma corrida sem precedentes. Após o retorno triunfal de Cristóvão Colombo, as cortes de Madrid e Lisboa se encontravam em um estado de agitação. Ambos os reinos, conscientes da competição que representavam um para o outro, temiam que suas explorações e conquistas desembocassem em um conflito inevitável. Assim, o eco das ondas se transformou em um clamor por paz e divisão. O Tratado de Tordesilhas, negociado na vila do mesmo nome, se apresentou como uma solução. Em sua essência, o tratado estabelecia uma linha de demarcação situada a 370 léguas a oeste das Ilhas dos Açores. Tudo o que se encontrasse a leste dessa linha seria domínio de Portugal, enquanto o oeste passaria a ser território espanhol. Uma simples linha, traçada em um mapa, mas com implicações que ressoariam ao longo dos séculos. Como poderia uma divisão tão arbitrária definir o destino de continentes inteiros? Os embaixadores de ambos os reinos, respaldados pela influência do Papa Alexandre VI, se esforçavam em justificar este acordo. Em sua visão, a expansão do cristianismo e as riquezas das novas terras estavam em jogo. Mas, acaso consideraram as vozes daqueles que já habitavam essas terras? O tratado não apenas alterou o mapa político global, mas também ignorou as civilizações indígenas que haviam florescido durante milênios. À medida que se estabelecia a linha de Tordesilhas, as ambições de exploradores e conquistadores se intensificaram. A Espanha,
com seu novo fôlego, enviava expedições que se aprofundavam no coração do continente americano, enquanto Portugal dirigia seu olhar para as costas do Brasil e além. Cada nova descoberta se tornava um eco da avareza que ressoava nos palácios europeus, uma dança de poder que mancharia a história com o sofrimento dos povos nativos. As cartas e relatos dos conquistadores começaram a chegar à corte, descrevendo terras exuberantes e riquezas inimagináveis. Mas, que segredos aguardavam nessas novas terras? À medida que se forjavam novas alianças e se erguiam novas cidades, a sombra da cobiça e da violência pairava sobre o novo mundo. A linha traçada em Tordesilhas se tornaria um símbolo da divisão não apenas territorial, mas também moral. No entanto, o Tratado de Tordesilhas não seria o fim dos conflitos, na verdade, era apenas o começo. A história demonstrou que os limites impostos pela ambição humana são, em última instância, frágeis. À medida que as expedições se multiplicavam, o mundo se perguntava: poderiam realmente coexistir dois impérios em um único continente? As repercussões do tratado se estenderam além das costas da América. A Europa, em sua ânsia por dominar, mergulhava em uma era de exploração e conquista que transformaria o equilíbrio de poder no mundo. Que novas alianças se formariam e que antigas rivalidades se acirrariam nesse novo cenário global. O eco da tinta sobre o papel selou um destino, mas nas terras distantes, os verdadeiros protagonistas ainda lutavam por sua identidade e sua existência. A linha de Tordesilhas se tornou um símbolo da ambição humana e da complexidade de um mundo que mal começava a desvendar seus mistérios. A colonização, um processo que se desenvolveria a partir deste ponto, traria consigo não apenas a exploração de recursos, mas também o encontro de culturas que moldaria o futuro do continente. Mas, como se desenvolveria esta nova era de dominação e resistência? A história, sempre imprevisível, estava prestes a nos revelar seus segredos mais obscuros. Essa busca por riquezas e poder não tardaria a transformar a paisagem do Novo Mundo. Com as notícias da descoberta de Colombo, uma onda de ambição se desatou na Europa, levando exploradores e conquistadores a cruzar o oceano em busca de glória e fortuna. Os ventos da colonização começaram a soprar, trazendo consigo o eco de uma nova ordem que deslocaria as culturas autóctones e reescreveria a história dessas terras. As primeiras colônias foram estabelecidas em um frágil equilíbrio entre o desejo de conquista e a necessidade de sobrevivência. Desde as costas de Hispaniola até as selvas do México, os europeus se estabeleceram, construindo fortificações e cidades que marcariam o início de uma nova era. Mas, a que custo? A chegada dos colonizadores não significou apenas a criação de uma nova sociedade, também trouxe consigo a exploração sistemática dos recursos naturais e a submissão dos povos indígenas. As plantações de cana-de-açúcar, tabaco e algodão surgiram como um símbolo do novo império econômico. Cultivadas com o suor e o sangue dos nativos, essas terras, que outrora foram sagradas, se tornaram o epicentro de uma economia voraz. A exploração das pessoas foi um capítulo sombrio nessa narrativa de expansão. Os colonizadores, impulsionados pela ganância, não hesitaram em submeter as populações indígenas, tratando-as como meros instrumentos de seu enriquecimento. Os relatos de resistência e sofrimento se entrelaçam nesse sombrio tapete da colonização. As tradições e modos de vida dos povos originários foram suprimidos em uma tentativa de moldar uma nova ordem social. O que restou do legado daquelas culturas que habitavam essas terras muito antes da chegada dos europeus? A história se tornou um eco distante, um sussurro do que um dia foi. A conversão dos nativos ao cristianismo se tornou um aspecto fundamental da colonização.
As missões religiosas, impulsionadas pela ambição de salvar almas e ampliar o domínio europeu, desempenharam um papel crucial na transformação das sociedades indígenas. No entanto, nesse processo, perdeu-se algo mais do que simples crenças. As culturas ancestrais, com suas cosmovisões e rituais, foram relegadas à sombra, enquanto as doutrinas europeias se impunham como a única verdade. A colonização não apenas transformou a paisagem física, também deixou cicatrizes profundas no tecido social das comunidades indígenas. A chegada de novas doenças, trazidas pelos europeus, dizimou populações inteiras, convertendo os nativos em sombras do que um dia foram. Pode-se realmente medir o impacto dessa tragédia em termos de números e estatísticas, ou há um sofrimento coletivo que transcende qualquer cifra? Os relatos daqueles que sobreviveram a essa investida são um testemunho do indomável espírito humano. As histórias de resistência e luta pela identidade cultural emergem como um farol de esperança em meio ao desassossego. No entanto, a sombra da colonização perdurou, moldando não apenas a vida cotidiana dos povos indígenas, mas também a relação destes com os colonizadores, uma dança na qual o poder sempre estava desigualmente distribuído. Nesse contexto, o legado da colonização se torna um enigma que convida à reflexão. As marcas dessa era ainda são sentidas hoje, desde as estruturas sociais até as dinâmicas culturais. O que significa ser parte de um território marcado pela colonização? Como se entrelaçam as histórias de opressores e oprimidos na narrativa de um continente? À medida que mais colônias eram estabelecidas, a ambição europeia não conhecia limites. As potências em disputa buscavam expandir seus domínios, e a competição pelo controle dos ricos recursos do Novo Mundo se intensificou. O eco das espadas nos campos de batalha ressoava, enquanto alianças se formavam e desfaziam no decorrer de uma luta pelo poder. Era um jogo perigoso, onde a vida de milhares de pessoas estava na balança. Assim, a colonização se tornou um fenômeno complexo, um emaranhado de interesses que abrangia desde a economia até a religião, desde a guerra até a resistência. A história da América estava sendo escrita com sangue e esperança, com um pano de fundo de mistério que ainda nos convida a desvendar seus segredos. Em breve, as vozes dos nativos serão abafadas pela chegada de novos atores nessa história. Os evangelizadores, que se propõem a levar a luz do cristianismo às terras escuras do Novo Mundo. Como esses encontros mudarão a dinâmica de poder e fé? No próximo capítulo, descobriremos o papel da Igreja na conversão dos povos indígenas e suas profundas implicações culturais. Essa colonização não tardaria a cruzar limites que até então pareciam intocáveis. Em meio à voragem da conquista, a sombra da Igreja pairava sobre o Novo Mundo, disposta a deixar sua marca em um continente que ainda guardava mistério em cada canto. A evangelização dos povos indígenas se tornaria uma das empresas mais ambiciosas e controversas da história, uma jornada espiritual que prometia a salvação, mas que frequentemente se entrelaçava com a opressão e a exploração. Desde os primeiros momentos de contato, os missionários católicos embarcaram em uma missão divina, convencidos de que seu dever era levar a luz do cristianismo àqueles que consideravam pagãos. Mas, o que significava realmente essa conversão? Era um ato de benevolência ou um meio para consolidar o domínio europeu? Os relatos dos frades franciscanos, dominicanos e jesuítas que chegaram às terras americanas estão tingidos de fervor religioso, mas também de uma ambígua mistura de compaixão e controle. Seus corações ardiam realmente pela salvação das almas indígenas, ou simplesmente buscavam estender o poder da Igreja por meio da submissão? As primeiras missões foram estabelecidas com a esperança de criar uma ponte entre dois mundos distantes.
Em lugares como a ilha de La Espanhola, os missionários se depararam com povos indígenas que, embora admirados pelos ensinamentos cristãos, também mostravam uma resistência inata a abandonar suas crenças ancestrais. Através da conversão, a Igreja buscava não apenas a salvação espiritual, mas a criação de uma nova identidade cultural que se ajustasse a seus dogmas. Os rituais indígenas, considerados supersticiosos, eram substituídos por cerimônias católicas, enquanto a língua e os símbolos nativos eram arrastados pela maré do cristianismo. Mas, seria possível apagar séculos de tradição com a simples imposição de um novo credo? Nesse contexto, a figura de Frei Bartolomé de Las Casas emerge como um personagem-chave. Inicialmente um defensor das práticas coloniais, sua transformação em defensor dos direitos indígenas e sua crítica à exploração despertam um eco de contradição em nossa história. Como um homem pode mudar tanto, e o que o levou a questionar o mesmo sistema que lhe havia concedido poder? Sua pena se tornou uma arma na luta pela dignidade dos povos nativos, abrindo uma brecha na narrativa oficial da evangelização. No entanto, sua voz foi uma entre muitas, e o eco de suas palavras nem sempre foi ouvido. A influência cultural da Igreja não se limitou à espiritualidade, também transformou as estruturas sociais e políticas. A criação de escolas e hospitais, embora em parte altruísta, servia a um propósito mais amplo: a criação de uma sociedade que obedecesse à ordem cristã. Mas, o que acontecia com aqueles que se opunham a essa nova forma de vida? A história está repleta de relatos de resistência, mas também de silêncios. A queima de ídolos e a demolição de templos indígenas simbolizavam não apenas uma mudança de fé, mas o início de um processo de assimilação brutal e despojo cultural. Nos anos que se seguiram ao descobrimento, a evangelização se expandiu como uma sombra alongada, cobrindo vastas extensões de terra e deixando em sua esteira um legado complexo. As comunidades indígenas se viram aprisionadas entre sua herança e uma nova realidade que lhes era imposta. As tradições se entrelaçaram com os ritos católicos, dando origem a uma mistura única que, embora surgisse da opressão, também deu origem a um sincretismo enriquecedor. Mas, é este um verdadeiro legado da evangelização, ou é simplesmente uma forma de resistência cultural diante da dominação? Enquanto a Igreja tentava consolidar seu poder, o fluxo de riquezas do Novo Mundo começava a se transformar na próxima grande atração para a coroa espanhola. O ouro e a prata, que prometiam um futuro brilhante para a Europa, logo se tornariam o novo eixo da economia global. A evangelização, com sua carga de ambiguidades, se entrelaçava, assim, com a busca insaciável de riquezas, revelando um emaranhado de interesses que ia além da fé. As sombras do passado nos convidam a refletir sobre o papel da Igreja na Nova Espanha. Foi realmente um farol de esperança para os indígenas, ou uma ferramenta de controle que perpetuou a opressão? Enquanto essas perguntas nos acompanham, o próximo capítulo nos levará a explorar as riquezas do Novo Mundo, um tesouro que não apenas transformou economias, mas também deixou profundas marcas na identidade de um continente que ainda luta para encontrar sua voz em meio ao eco de sua história. Essa crise não tardaria a ser eclipsada por um torrente de ambição desmedida. As riquezas do Novo Mundo começavam a fluir em direção à Europa, transformando não apenas a economia, mas também o tecido social do velho continente. À medida que os galeões espanhóis navegavam pelos oceanos, carregados de ouro e prata, um eco de opulência ressoava através dos palácios e praças de cidades como Sevilha e Madrid. Mas, que sombras se erguiam por trás desse esplendor? Os relatos de ouro fácil e riquezas inimagináveis começaram a atrair uma multidão de aventureiros, mercadores e conquistadores, todos ansiosos por reivindicar sua parte do botim.
As minas de Potosí e Zacatecas se tornaram lendas, onde homens e mulheres, em sua busca por fortuna, enfrentaram uma dura realidade. A extração desses metais preciosos não apenas exigia coragem, mas também uma imensa exploração dos povos indígenas, cujas vidas foram truncadas em um ciclo interminável de trabalhos forçados. Cada onça de prata que chegava à Europa não apenas representava um aumento nas arcas da coroa espanhola, mas também marcava o início de uma revolução econômica. O sistema mercantilista começava a florescer. As economias das nações europeias se transformaram de maneira drástica. As antigas rotas comerciais, que uma vez foram a alma do intercâmbio, agora eram eclipsadas pelo brilho do metal precioso do Novo Mundo. Mas a que custo? Os historiadores debateram a verdadeira magnitude dessa transformação. Foi um renascimento econômico ou uma condenação para aqueles que tornaram possível essa riqueza? As cidades europeias, ávidas por poder e recursos, prosperaram. No entanto, ao mesmo tempo, o preço pago pelos povos indígenas tornava-se mais alto a cada viagem de retorno dos galeões. A ambição de poucos condenava muitos ao sofrimento, criando um abismo entre os afortunados e os despossuídos. Nesse contexto, o fluxo incessante de ouro e prata alterou as dinâmicas de poder na Europa. As riquezas recém-adquiridas permitiram à Espanha financiar guerras, expandir seu império e manter sua hegemonia no continente. Mas, que efeitos essa riqueza teria no próprio tecido da sociedade europeia? A nobreza se enriquecia, enquanto as classes trabalhadoras lutavam para sobreviver em um mundo que parecia dedicar sua atenção unicamente à acumulação de riqueza. O ouro das Américas não apenas mudou a economia, também influenciou a cultura, a religião e a percepção do mundo. As obras de arte começaram a ser encomendadas em quantidades sem precedentes, refletindo um novo estilo de vida, uma nova forma de pensar. Mas, acaso esse renascimento cultural não era também um reflexo da profunda crise moral que pairava sobre o continente? As injustiças e a exploração pulsavam no coração da riqueza. Como poderiam os europeus reconciliar sua sede de ouro com a realidade que geravam no Novo Mundo? Enquanto as ruas das cidades europeias se enchiam de ouro, o eco da resistência indígena começava a tomar forma. As comunidades nativas, desgastadas mas não vencidas, começaram a levantar a voz contra a opressão. Em seus corações, o desejo de liberdade e dignidade se convertia em um grito de rebelião. Poderia o ouro, que havia sido sua maldição, também ser a faísca que acenderia sua luta por dignidade e justiça? Com cada nova descoberta, cada nova expedição, as riquezas do Novo Mundo continuavam a revelar seu enigma. Mas enquanto a Europa se afundava em um mar de opulência, a história da resistência indígena começava a tomar forma, um relato de coragem e luta que nos lembra que o preço do ouro é muitas vezes mais alto do que se imagina. Assim, enquanto os galeões retornam ao porto, carregados de tesouros, as sombras da exploração e do sofrimento se erguem, preparando-se para contar sua própria história. A resistência indígena, um capítulo que se aproxima, será uma revelação da luta pela liberdade em um mundo que ainda enfrenta seu legado. Essa era a sombra que pairava sobre o Novo Mundo, uma sombra que se expandia a cada conquista e a cada ouro extraído. As terras recém-descobertas, outrora vibrantes com culturas ancestrais, começaram a estremecer sob o peso de uma opressão implacável. No entanto, nem todos os povos indígenas se renderiam à dominação europeia. Um eco de resistência começaria a ressoar nas selvas e montanhas, um canto de luta que perduraria ao longo dos séculos. Desde os primeiros momentos do contato, os povos nativos perceberam o perigo que representavam os conquistadores. Em seus corações,
A chegada desses homens de pele clara era um enigma, uma intrusão que alterava a ordem natural de suas vidas. Quem eram esses recém-chegados que traziam consigo não apenas a ambição, mas também a violência e a doença? A resposta a essa pergunta não tardaria a surgir entre os povos indígenas, em uma série de rebeliões e lutas que marcariam o início de um enfrentamento titânico. Os primeiros sinais de resistência começaram a brotar nas ilhas do Caribe. Os taínos, que haviam recebido Colombo com uma mistura de curiosidade e hospitalidade, logo perceberam que suas terras eram o alvo de uma cobiça insaciável. Em 1495, sob a liderança de caciques como Ratuei, os taínos se uniram em uma luta desesperada contra os invasores. Mas, quantas vidas seriam necessárias para frear o avanço de um império decidido a submetê-los? As batalhas foram brutais, as táticas de guerrilha tornaram-se sua única esperança, e a resistência se transformou em um símbolo de dignidade. No continente, os ecos da resistência ressoavam nas vastas planícies do México, onde o Império Mexicano se preparava para enfrentar um inimigo formidável. A chegada de Hernán Cortés em 1519 desencadeou uma série de eventos que levariam à queda de Tenochtitlán, a grande capital mexicana. No entanto, os mexicanos não se renderam sem lutar. Liderados por seu imperador Moctezuma e posteriormente por Cuauhtémoc, esses guerreiros enfrentaram os conquistadores com uma bravura que perdura na memória coletiva. Quantos sacrifícios eram necessários para preservar uma cultura que havia florescido durante séculos? O mistério da resistência indígena não se limitou à luta armada. Em muitos casos, a resistência tomou formas mais sutis, manifestando-se na preservação de tradições, línguas e crenças que desafiavam a dominação europeia. No coração da Amazônia, os povos indígenas se adaptaram às novas realidades, criando redes de resistência que conectavam diversas etnias em um esforço para proteger seu modo de vida. Poderia uma cultura sobreviver ao embate de outra através do simples ato de lembrar quem eram? À medida que as conquistas se expandiam, as rebeliões se multiplicavam. No Peru, a resistência dos Incas, liderada por Manco Inca, tornou-se um símbolo da luta contra a opressão. Em 1536, Manco Inca lançou um ataque decisivo contra os espanhóis, sitiando Cusco em uma tentativa de recuperar sua terra. Essa revolta, embora finalmente esmagada, demonstrou que o espírito de resistência estava profundamente enraizado nas culturas indígenas. Seria possível que os ecos dessa resistência pudessem desafiar o tempo e o esquecimento? O século XVI foi marcado por uma série de levantes e rebeliões, cada um alimentando a chama da resistência. Em cada canto do continente, desde os povos Mapuche no sul, até os povos Quechua no altiplano, gestavam-se movimentos que buscavam recuperar sua autonomia e dignidade. As histórias de suas lutas, embora muitas vezes silenciadas, foram transmitidas de geração em geração, tornando-se parte de um legado que persiste até hoje. No entanto, a história da resistência indígena não é apenas uma história de derrota e sofrimento. Também é um testemunho da força e da engenhosidade humana. Através das adversidades e tragédias, os povos indígenas encontraram maneiras de se adaptar, de resistir e de persistir, tornando-se guardiões de sua própria história. Que segredos perduram em suas narrativas, escondidos entre as sombras do passado? À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, encontramos uma encruzilhada. A resistência indígena não apenas forja um caminho para o presente, mas também dá passo a um fenômeno cultural sem precedentes. A mistura de tradições e crenças que surgirá dessas interações dará origem a uma nova identidade, uma mestiçagem cultural que mudará para sempre o rosto da América. Que novas histórias se desenvolverão a partir dessa fusão de mundos?
Essa crise não tardaria a se transformar em um fenômeno cultural que mudaria para sempre o rosto das Américas. Nas décadas que se seguiram ao contato inicial entre europeus e indígenas, uma nova identidade começou a se gestar no crisol de tradições, crenças e costumes. O mestiçagem cultural emergiu como um enigma fascinante, um legado que, embora muitas vezes seja negligenciado, moldou a identidade latino-americana contemporânea. As primeiras interações no Caribe, carregadas de curiosidade e desconfiança, lançaram as bases para um processo que transcenderia o meramente superficial. Os espanhóis, com suas armaduras brilhantes e suas palavras em latim, se depararam com as tradições milenares dos povos taínos e caribes, que possuíam uma cosmovisão profundamente enraizada na natureza e no sagrado. O que aconteceria quando esses mundos tão distintos começassem a se entrelaçar? Com o passar do tempo, as missões religiosas começaram a difundir o cristianismo entre as comunidades indígenas, mas isso não foi um simples ato de conversão. Foi o início de um diálogo cultural, uma troca que transformaria não apenas as crenças espirituais, mas também as práticas cotidianas. As festividades indígenas se entrelaçaram com as celebrações cristãs, criando um sincretismo que ressoaria nas terras americanas. Como as antigas tradições se adaptaram aos novos dogmas, e que segredos se perderam pelo caminho. A chegada de escravos africanos às Américas introduziu outra camada a esse complexo entrelaçamento cultural. Trazidos à força para trabalhar nas plantações, os afrodescendentes se tornaram portadores de uma rica herança cultural que incluía música, dança e ritmos que ressoariam por todo o continente. A fusão dessas novas costumes com as tradições indígenas e europeias resultou em uma vibrante paleta cultural que ainda hoje se manifesta na música, na dança e na gastronomia de numerosos países latino-americanos. Que ecos dessas influências podemos ouvir nas melodias que ainda são tocadas nas festas atuais? O mestiçagem cultural também se refletiu no âmbito da linguagem. O espanhol, enriquecido por palavras indígenas e africanas, se tornou o veículo de uma nova identidade. Termos que outrora foram exclusivos das culturas pré-colombianas se integraram ao idioma, criando um léxico que fala de uma história compartilhada, de um legado que persiste em cada esquina das ruas da América Latina. Quantas histórias ainda ressoam nas palavras que usamos a cada dia, lembrando-nos da complexidade de nossa herança. No entanto, o mestiçagem não esteve isento de tensões. A luta pela identidade, pelo reconhecimento e pela dignidade se tornou um fio constante da narrativa cultural. As comunidades indígenas, em sua maioria marginalizadas, lutaram para preservar seu legado enquanto enfrentavam a homogeneização imposta pelas potências coloniais. As tradições africanas, por sua vez, buscavam espaços de expressão em um mundo que muitas vezes as silenciava. Como novas identidades foram forjadas em meio a essa amalgama de culturas, e que desafios os povos enfrentaram para manter suas raízes. A arte, como espelho da sociedade, se tornou um campo onde essas interações culturais floresceram. As obras dos pintores, escultores e artesãos começaram a refletir a diversidade de suas origens. As representações de divindades indígenas se entrelaçaram com imagens cristãs, e as narrativas africanas encontraram seu lugar no imaginário coletivo. Que segredos guardam essas obras que ainda hoje são exibidas em museus, e que histórias nos contam sobre a luta pela identidade? À medida que avançamos para o final deste capítulo, é crucial refletir sobre como o mestiçagem cultural deixou uma marca indelével na história da América. As tradições que emergiram dessa fusão não apenas definiram a cultura dos povos latino-americanos, mas também lançaram as bases para os movimentos sociais que buscariam justiça e reconhecimento em tempos posteriores.
O eco desse mestiçagem continua a ressoar na atualidade, à medida que as nações latino-americanas navegam pelas águas da identidade em um mundo cada vez mais globalizado. Como essa herança se transformou na busca por um futuro compartilhado, e que legado nos deixará para as gerações vindouras? Enquanto as sombras da história nos envolvem, nos preparamos para explorar o legado de Colombo, uma figura que tem sido objeto de controvérsia e reflexão na narrativa cultural da América. O que revela sua história sobre a complexidade dos encontros que moldaram nosso presente. Essa visão romântica da descoberta, onde um herói valente navega pelos mares em busca de glória, logo começaria a se desvanecer, revelando um legado mais complexo e sombrio. À medida que o eco dos passos de Colombo ressoava através dos séculos, sua figura tornava-se um enigma, um herói em um tempo, um vilão em outro. Como pôde a percepção de um homem que mudou o rumo da história se transformar em objeto de controvérsia e debate? A figura de Cristóvão Colombo tem sido alvo de inúmeras reinterpretações, desde sua coroação como o descobridor do Novo Mundo até seu desmantelamento como símbolo de opressão e colonialismo. No século XIX, em meio a um fervor nacionalista, Colombo foi elevado à categoria de herói, um pioneiro que desafiou os limites do conhecimento conhecido. Seus feitos tornaram-se o orgulho de um continente que buscava definir sua identidade. Mas, o que aconteceu com esse herói quando a narrativa começou a mudar? À medida que as vozes dos povos indígenas começaram a ressoar, a descoberta de Colombo se transformou em um ato de invasão e dominação. A chegada dos europeus trazia consigo não apenas ambições de riqueza, mas também doenças devastadoras e um desdém pelas culturas que encontraram. À medida que o século XX avançava, uma nova consciência emergia: a realidade da colonização não podia ser ignorada. A figura de Colombo era agora vista através de um prisma de sofrimento e resistência. Era justo continuar celebrando um homem cuja chegada marcou o início da opressão de milhões? Os debates sobre seu legado se intensificaram, provocando um reexame das narrativas históricas. Colombo, o herói de outrora, tornava-se um símbolo de uma história colonial que muitos prefeririam esquecer. Nos Estados Unidos, o Dia de Colombo, antes um motivo de celebração, começava a ser questionado. Perguntas inquietantes eram levantadas: devemos honrar um homem que trouxe consigo o sofrimento de tantos? Ou é hora de olhar além das façanhas individuais e reconhecer as histórias daqueles que foram silenciados? Em meio a esse turbilhão de opiniões, emerge a figura de um novo Colombo, um que reflete as complexidades da humanidade. Um explorador que, apesar de seus feitos, também é responsável por um legado de destruição e dor. No entanto, nesse reexame não se busca apenas condenar, mas entender. Que realidades se escondem por trás das glorificações do passado? Que lições podem ser extraídas da vida de Colombo e seu impacto no mundo que conhecemos hoje? É nesse contexto que o legado de Colombo se torna um espelho de nossas próprias lutas contemporâneas. A história não é um simples relato de heróis e vilões, é um tecido intrincado de experiências humanas que nos convida a refletir sobre como o passado continua a influenciar nosso presente. À medida que a visão sobre Colombo se diversifica, também se amplia nossa compreensão da própria história. Com o tempo, a figura de Colombo tornou-se um símbolo da luta por justiça e reconciliação. As vozes que antes eram ignoradas começam a se erguer, exigindo um reconhecimento das injustiças passadas. A história de Colombo nos convida a perguntar: como podemos nos reconciliar com um legado tão carregado de contradições? É possível encontrar um caminho para um futuro compartilhado que honre todas as histórias? Nesse sentido, o legado de Colombo, longe de ser um simples capítulo fechado, torna-se um ponto de partida para o diálogo e a reflexão.
Poderemos aprender com os erros do passado? À medida que avançamos para o próximo capítulo de nossa história, a busca por respostas continua. Os movimentos de independência que moldariam a América Latina no século XIX não se basearam apenas na luta pela liberdade, mas também na necessidade de reivindicar as histórias daqueles que foram esquecidos. Nesse novo contexto, a figura de Colombo se torna um pano de fundo para uma luta mais ampla por identidade e justiça. Que segredos serão revelados na busca por uma nova narrativa? Só o tempo dirá. Aquela sombra de opressão que pairava sobre as colônias americanas não era apenas um eco do passado, mas um grito sufocado que clamava por liberdade. Durante séculos, o domínio europeu impôs um silêncio opressor sobre as vozes nativas e os colonos, que, à medida que os ecos da conquista se dissipavam, começavam a despertar de seu letargo. O século XVIII, com sua revolução de ideias e sua convulsão social, se tornaria o pano de fundo de uma luta monumental pela independência. Que forças ocultas impulsionaram esses povos a se levantarem contra seus opressores? As sementes do descontentamento germinaram em um solo adubado pelo abuso e pela injustiça. Nas colônias, as ideias da Ilustração começaram a ressoar com força. Pensadores como Rousseau, Voltaire e Montesquieu semearam a dúvida nas mentes daqueles que, outrora, aceitaram o jugo da autoridade sem questionar. A noção de que todos os homens eram criados iguais e que tinham direitos inalienáveis começou a penetrar profundamente, criando um terreno fértil para a mudança. As primeiras faíscas dessa revolução se acenderam no norte, onde as 13 colônias britânicas, carregadas de frustrações e esperanças, começaram a se unir. Em 1773, o famoso Boston Tea Party marcou um marco decisivo, um ato de desafio que ressoou como um tambor na consciência coletiva. Mas foi realmente apenas uma rejeição ao chá britânico? Não, era muito mais do que isso. Era um grito de guerra, um ato de rebelião que simbolizava a resistência a um sistema que havia esquecido sua humanidade. À medida que o eco da revolução se expandia, as colônias começaram a olhar para o sul, onde as nações hispano-americanas também começavam a sentir o peso do domínio europeu. No México, por exemplo, o grito de independência de Miguel Hidalgo ressoava com força em 1810. Com seu famoso Grito de Dolores, convocou os indígenas e mestiços a lutarem pela liberdade. Que segredos de unidade e esperança escondiam as terras que haviam sido testemunhas do sofrimento por décadas? Enquanto isso, no sul, figuras emblemáticas como Simón Bolívar e José de San Martín emergiam como líderes carismáticos, capazes de unir povos diversos sob a bandeira da independência. Bolívar, conhecido como o Libertador, sonhava com uma grande confederação de nações livres, um ideal que, no entanto, se veria arrastado pelas complexidades da política e da traição. Poderia o ideal de uma América unida sobreviver às divisões internas e às sombras da ambição pessoal? Nesse contexto, em 9 de julho de 1816, em um ato que ressoaria por gerações, proclamava-se a independência das Províncias Unidas do Rio da Prata. Foi um momento de euforia, mas também de incerteza. As novas nações, recém-liberadas do jugo colonial, enfrentavam um futuro incerto. Que legado deixariam para as gerações vindouras? A luta pela independência não era apenas um combate contra as potências europeias, mas também uma busca interna por definir uma identidade própria, afastada das sombras do passado. O eco da independência reverberou através das montanhas e planícies, unindo homens e mulheres em uma causa comum. No entanto, a cada vitória, surgiam novas perguntas: poderiam esses povos, forjados na guerra, se tornar nações verdadeiramente livres? Ou estariam condenados a repetir os erros de seus colonizadores?
As respostas permaneciam, em grande parte, no ar denso de incerteza. À medida que os anos passavam, a luta pela independência se tornava uma guerra de ideias e de poder. As potências europeias, embora enfraquecidas, não estavam dispostas a renunciar a seus domínios sem lutar. Nesse complexo emaranhado de ambições, as novas nações eram obrigadas a definir seu lugar em um mundo que havia mudado irrevogavelmente desde a descoberta da América. Com a independência, o fim do domínio europeu não significava apenas a libertação de um jugo, mas também o início de uma busca por identidade e soberania, um processo que continuaria ressoando ao longo da história. Que novas lutas e conflitos nasceriam desse renascimento? As respostas, embora ainda ocultas, estavam prestes a se revelar nos anos vindouros. E assim, enquanto as nações americanas começavam a traçar seu próprio destino, um novo capítulo se abria na história. Reflexões modernas sobre a descoberta da América e seu legado não tardariam a surgir, revelando as complexidades de um passado que ainda influencia o presente. Que segredos aguardavam nas sombras da história, esperando para serem descobertos? Essa crise não tardaria a se transformar em um profundo exame de consciência coletiva. Hoje, mais de 5 séculos após o primeiro contato entre dois mundos, o ecossistema cultural e político que nasceu daquele encontro permanece vivo, mas sua interpretação mudou drasticamente. Na penumbra da história, a descoberta da América emerge como um enigma que desafia as narrativas tradicionais e levanta perguntas inquietantes. Foi realmente uma descoberta ou, antes, uma invasão? Que legado nos deixa Colombo e sua travessia no atual tecido de nossas identidades? Atualmente, a figura de Cristóvão Colombo é objeto de intenso debate. Enquanto alguns o veneram como o valente explorador que abriu as portas para um novo mundo, outros o consideram um símbolo de opressão e colonialismo. Essa dualidade reflete a complexidade de nossas memórias coletivas e a maneira como as histórias são reescritas à medida que novas perspectivas se desdobram. As marcas de Colombo no continente americano são, muitas vezes, sombras que nos lembram das cicatrizes de um passado doloroso. No contexto contemporâneo, a revalorização da descoberta deu origem a um ressurgimento de vozes que clamam por justiça histórica. Em muitas regiões da América Latina, a comemoração do 12 de outubro, conhecido em alguns lugares como o Dia da Raça, tem sido objeto de protestos e reconfigurações. Como podemos reconciliar a celebração de um encontro que, para muitos, significou a perda de sua identidade e cultura? A busca por novas narrativas históricas se tornou um imperativo ético, onde as histórias dos povos indígenas, frequentemente silenciadas, exigem ser ouvidas. As políticas de identidade no mundo atual também são profundamente influenciadas por esse legado. As lutas pela reivindicação e reconhecimento dos direitos dos povos originários estão no centro do debate político em vários países. As manifestações em favor da identidade indígena ressoam como ecos de resistência diante de um passado que ainda dói. Podemos realmente entender o presente se ignorarmos as lições do passado? A história, embora muitas vezes seja uma narrativa de vitórias e conquistas, também é um relato de sofrimento e resistência. O mestiçagem cultural que surgiu após o contato inicial deu origem a uma rica amalgama de tradições e formas de vida, mas também suscitou tensões. A identidade latino-americana contemporânea se nutre dessa complexa mistura, onde as influências indígenas, africanas e europeias entrelaçam suas raízes em um tecido vibrante. No entanto, que lugar ocupam as narrativas indígenas nessa identidade compartilhada? A luta por uma representação equitativa e honesta continua sendo um desafio na construção de uma sociedade mais inclusiva. Sob a perspectiva de historiadores e acadêmicos,
A descoberta da América se tornou um campo de estudo em constante evolução. Novas pesquisas e achados arqueológicos trouxeram nuances à nossa compreensão daquele encontro. A história não é um relato estático, mas um rio que flui, e cada descoberta adiciona novas camadas ao enigma. Que segredos ainda aguardavam nas profundezas das terras que Colombo pisou pela primeira vez? Cada escavação, cada documento encontrado, oferece a possibilidade de um novo entendimento. Nesse contexto de reavaliação, o futuro parece estar marcado pela busca de reconciliação. Podemos construir uma ponte entre as culturas que se encontraram em 1492? A resposta pode residir no reconhecimento de nossas diferenças e na celebração de nossas semelhanças. Aprender com o passado não implica esquecer, mas sim abraçar um legado que nos desafia a ser melhores, a construir um mundo mais justo. Assim, enquanto a história da América segue seu curso, nos encontramos em um momento crítico. A luta pela verdade e pela memória continua, entrelaçando o passado com o presente de maneiras que ainda estamos começando a compreender. Nesta jornada em direção a um futuro compartilhado, enfrentamos a pergunta final: como podemos forjar uma nova identidade que honre as cicatrizes do passado enquanto abraçamos a diversidade do presente? À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, nos prepararemos para explorar a busca por reconciliação e entendimento entre as culturas que se encontraram em 1492, e como esse legado continua a influenciar nosso mundo moderno. No eco dos acontecimentos que marcaram o fim de uma era e o início de outra, nos encontramos à beira de um abismo de contrastes e contradições. O capítulo anterior, intitulado Reflexões Modernas, nos deixou diante da complexidade da história e da interpretação dos fatos que transformaram o mundo. Agora, enquanto nos aprofundamos em Rumo a um Futuro Compartilhado, surge a pergunta: é possível encontrar um caminho para a reconciliação entre as culturas que se encontraram em 1492? A chegada de Cristóvão Colombo às costas da América não foi apenas um acontecimento histórico, foi um encontro de mundos, um cruzamento de destinos que deixou uma marca indelével na humanidade. Mas na sombra dessa descoberta, escondia-se um legado de dor, resistência e transformação. As vozes daqueles que habitavam estas terras antes da chegada dos europeus ainda ressoam na memória coletiva, suas histórias carregadas de um eco que nos convida a refletir sobre o passado e sua influência no presente. Ao longo dos séculos, o encontro entre indígenas e colonizadores tem sido um caminho tortuoso. Desde a opressão e o despojo, até a resistência e o mestiçagem, cada passo tem sido um testemunho da complexidade da identidade que hoje nos define. Mas, qual é o significado desse legado no mundo moderno? Podemos desvincular os laços que nos unem através da história, ou estão entrelaçados em um tecido inquebrantável? Nesta jornada rumo a um futuro compartilhado, é vital reconhecer que a reconciliação não é um destino, mas um processo contínuo. As culturas que uma vez colidiram em um tumulto de diferenças agora buscam pontos em comum, um diálogo que transcenda o sofrimento do passado. Desde as iniciativas de educação multicultural até os movimentos indígenas que levantam a voz por justiça, vislumbra-se uma luz de esperança no horizonte da convivência. À medida que as novas gerações enfrentam a história com um olhar crítico, surgem perguntas fundamentais: o que significa ser parte dessa herança compartilhada? Como podemos honrar aqueles que vieram antes de nós, enquanto traçamos um caminho para frente? No fundo, a busca por entendimento entre culturas é um reflexo do desejo humano por paz e unidade, um anseio que perdura ao longo da história. Atualmente, o legado de 1492 se apresenta não apenas como um acontecimento do passado, mas como um desafio que continua moldando nossas sociedades.
As lutas pelo reconhecimento dos direitos indígenas, a preservação das línguas nativas e a reivindicação cultural são exemplos de como o eco daquele encontro ainda ressoa na vida contemporânea. É possível que esse legado, carregado de sombras, se torne a base de um futuro mais brilhante. Hoje, no século XXI, a humanidade se encontra diante de um novo enigma. A globalização e a interconexão criaram uma paisagem onde as culturas se entrelaçam com uma rapidez sem precedentes. No entanto, também surgiram tensões que ameaçam desdibujar as identidades únicas e ricas que cada cultura aporta ao mosaico global. Conseguiremos encontrar um equilíbrio entre a diversidade e a unidade? Que caminhos devemos percorrer para construir um futuro onde as histórias de todos sejam ouvidas e valorizadas? A busca por um entendimento mútuo não se trata apenas de curar velhas feridas, mas de reconhecer a complexidade de nossas identidades compartilhadas. Nesta jornada rumo a um futuro compartilhado, é essencial que cada voz faça parte da conversa. A reconciliação não é um ato isolado, mas uma dança coletiva onde cada passo conta, onde cada história importa. Ao fechar este capítulo e, com ele, nossa jornada através de A Descoberta da América, nos deparamos com a pergunta final que esta história nos deixa: seremos capazes de transformar nossas diferenças em uma ponte para a compreensão? Nas palavras daqueles que lutaram por justiça e igualdade, encontramos um legado que nos convida a construir não apenas um futuro em comum, mas um futuro onde cada cultura, cada história, cada vida, seja celebrada. Assim, nesta encruzilhada de tempos e culturas, o eco de 1492 ressoa como um lembrete de que a verdadeira descoberta não se encontra na conquista, mas na capacidade de abraçar o diverso e o desconhecido, na busca incessante por um futuro compartilhado onde todos possamos encontrar nosso lugar.